Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos para mais uma manhã devocional. Que hoje seja mais um dia de avançarmos, de romper diante daquilo que o Senhor Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Bom dia! Bom dia com alegria! Nós temos muitos motivos para agradecer, motivos para poder louvar ao Senhor. Não é verdade? Enquanto a nossa turma vai entrando, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele venha falar conosco nesta manhã. Não sei como você acordou, não sei como que amanheceu o seu dia, mas peça ao Senhor, fala: Pai, fala comigo nesta manhã. Eu acredito tanto, gente, mas tanto, tenho tanta fé que a palavra de Deus ela é atemporal e que ela permanece falando aos nossos corações de maneira tão particular. A mesma palavra tem um poder de falar em cada coração de maneiras muito pontuais, sabe? Se você está aqui nessa live pela primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Vamos orar? Aonde você estiver, você vai fechar os seus olhos e vai falar com o Senhor: muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida. Se você acordou, significa que Ele te escalou para o dia de hoje. Então você vai falar: Deus, que eu cumpra o seu propósito no dia de hoje. Não somos nós que falamos: Deus, venha cumprir a minha agenda, mas somos nós que pedimos: Deus, deixa eu participar da sua agenda, dos seus compromissos, daquilo que o Senhor planejou. Amém? Fecha seus olhos aí onde você está. Começa a declarar a bênção sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, filhos, irmãos, sobre sua mãe, sobre o seu pai, sobre os seus parentes. Começa a declarar a salvação sobre a sua casa. Pai, nesta manhã nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de vida. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para mais esse dia. Deus, nós queremos começar pedindo ao Senhor que venha sondar o nosso coração e ver se tem algum caminho mau e pedir para que o Senhor endireite as nossas veredas. Endireita os nossos caminhos, Pai. Muda a nossa mentalidade, renova a nossa mente, transforma a nossa maneira de pensar. Não adianta, Pai, nós ouvirmos, nós escutarmos aquilo que a Tua palavra diz, se nós não mudarmos a nossa mentalidade. Uma mentalidade transformada é que vai garantir as nossas novas escolhas. Então, em nome de Jesus, muda a nossa mentalidade. É o que eu te peço nesta manhã. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo aqui. Fique à vontade no nosso meio, ministre ao nosso coração, venha com as suas particularidades. Nós te reconhecemos, Espírito Santo, como nosso melhor amigo. Nos guia pela tua palavra, nos convença do pecado, nos ensina, nos instrua, nos repreenda, porque nós precisamos de ti. Papai, queremos ser incluídos na tua agenda, fazer aquilo que está no teu cronograma, ser incluídos naquilo que o Senhor está movendo aí no céu. Assim como Jesus dizia, né, o meu Pai está trabalhando até a esta hora, eu trabalho também. Jesus, ele tinha um compromisso com aquilo que o Senhor estava fazendo. E como filhos, assim também nós queremos ter um compromisso com aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós somos falhos, nós somos errantes, mas nós queremos ser ensinados nessa manhã. Então traga uma palavra, traga um direcionamento que nos faça permanecer na tua vontade. Nos ensina a ser os seus amigos, Pai. Nos ensina a ser as pessoas com quem o Senhor vai contar. Em nome de Jesus. Molda o nosso coração, molda o nosso caráter. Eu quero mesmo determinar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Manifesta com teu poder e graça, Pai, sobre cada casa aqui presente. Acessa, Pai amado, cada coração aqui e estenda essa salvação à nossa casa, à nossa família. Não permita que nenhum dos nossos, Pai, se perca. Em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Nos guarda, nos livra de todo ataque satânico. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém
Eu posso ler um amém? Amém. Gente, ontem eu vi um vídeo tão forte e esse vídeo tá rondando aí na internet, tá bem, eu não sei, né? Porque às vezes o que fica repetido pra mim, talvez nem apareceu pra vocês ainda. Mas é uma menininha que está com um voodoo na mão, alfinetando um jogador. Eu não sei qual que é o jogo, não sei se é futebol americano. Vocês viram esse vídeo? Não sei também a veracidade, mas ela tem um bonequinho com a camisa 15 na mão e ela fica alfinetando as costas desse bonequinho com a camisa 15, enquanto o jogador ele vai ficar saindo, se contorcendo. Vocês viram isso? Pois é, esse vídeo mexeu muito comigo, né? Eu fiquei assim, meu Deus, se isso é uma verdade, obrigada, Ítalo, sim, futebol americano, se isso é uma verdade, olha como é o mundo espiritual, sabe? Como que isso pode afetar a vida daquela pessoa? Lembrei do dia que eu senti uma agulhada na mão de madrugada. Isso é muito real e isso só vai acontecer se nós não buscarmos essa proteção, se nós não buscarmos a cobertura que vem de Deus. E aí é que a gente precisa lembrar dos Salmos 91 e clamar isso sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Por quê? Porque o mundo espiritual, gente, ele é muito mais real do que nós imaginamos. Muitos de nós não vamos sofrer isso diretamente porque talvez nós não estamos incomodando o outro da maneira que vai fazer com que o outro nos afete assim. Igual aquela menina. Aquela menina, ela fica com uma agulha nas costas do jogador americano, lá do futebol americano, porque ela quer que o time perca. Por isso que ela vai incomodar ele tanto, né? Ela tem algo contra aquela pessoa. Só que talvez é algo contra a sua família. Talvez é algo contra o seu casamento. Talvez a pessoa não quer que você case. Talvez a pessoa não quer que você tenha filho, né? E assim vai. N coisas que pode estar acontecendo no mundo espiritual que nós não sabemos. Acabei de escutar um testemunho agora de uma amiga que ela foi se posicionar no mundo espiritual e ela viu as portas sendo abertas na empresa dela. E, assim, são coisas absurdas. Às vezes é uma obra de macumbaria, feitiçaria. São coisas que são feitas para poder parar. Eu não sei, talvez você é um cristão que não acredita tanto nessas coisas. Gente, é real. Assim como nós clamamos a um Deus e pedimos para que Ele nos abençoe, tem o mal, não sei como é que você vai chamar, o diabo, Satã, o cão, inimigo. Ele existe também e ele está lá disponível para os seus escravos para fazer maldade. Para fazer maldade. Eu falo por quê? A minha mãe tinha uma amiga e essa amiga, ela servia ao diabo. E ela vivia falando com a minha mãe assim: ah, pra isso aqui, ó, pra atrair homem é esse perfume. Aí faz isso aqui com uma reza. Aí você traz uma rosa que eu vou enterrar no terreiro. E isso aqui você vai fazer assim. Leva esse feijão com isso aqui. E coloca isso aqui. E vamos fazer isso aqui. Ela vivia, sabe? E invocava um tanto de nome que eu não vou falar os nomes aqui não. Mas ela tinha vários nomes, várias entidades que eram chamadas pra acabar com família, pra destruir casamento. E assim ia, sabe? Era alguém de convívio nosso. Ela era muito amiga da minha mãe. Eu vi. Não foi ninguém que me contou. Então eu sabia. Às vezes você tá tão distraído, você tá tão vivendo a sua vida paz e amor. E tem alguém trabalhando dia e noite pra destruir a sua casa. E você só vai perceber quando do nada o seu marido levantar e for embora. Só vai perceber do nada quando acontecer alguma coisa com seu filho, quando acontecer alguma coisa com sua mãe, quando acontecer alguma coisa, sabe? Às vezes a gente tá dormindo. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que nós imaginamos. E aí você fala: Raira, o que eu devo fazer então? Você deve permanecer
com uma amizade com o Senhor. Porque a palavra vai dizer que todas as coisas ao nosso respeito está escondido em Deus. Ele é o único que pode, sabe, falar qualquer coisa a respeito da nossa vida. Qualquer coisa a respeito da nossa vida, só o Senhor que pode nos dizer. Ele pode nos revelar o futuro. Lembro de quando... eu vou ler já o seu comentário, linda. Eu lembro de quando eu estava fazendo as mentorias, e eu comecei uma série de passar mal, e uma das minhas mentoriadas disse para mim: Raira, eu sonhei com você. E eu via uma pessoa levantando na sua casa, e ela dizendo que chegava 3 horas da manhã para poder fazer um trabalho. Ela despertava porque era hora de fazer o trabalho para sua vida. E eu passava mal, e muito mal. Sabe, as pessoas... O diabo não quer que a gente avança. O diabo, ele não quer que a gente tire outras pessoas da garra dele. E sempre vai ser assim. Então, mantenha os seus olhos abertos. Esteja posicionado no reino. Sabe, seja um filho, uma filha posicionada, com os olhos descortinados no mundo espiritual. Deus, ele tem falado. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Tinha uma colega de trabalho que pagou um trabalho para mandar a ex-mulher dele embora da cidade e deu certo. Fiquei chocada porque soube quando fez e em seguida aconteceu. Do ex-marido. Olha isso. É uma verdade. Eu já fui do outro lado e lá não se brinca de agir. Eles agem mesmo. Mas nós cristãos brincamos de nos santificar. Olha esse comentário da Thaís. É uma verdade, Thaís. Comentei uns dias atrás sobre ter assistido o testemunho de um ex-bruxo, né? E ele vai falar isso, que fazer bruxaria para cristão é uma das coisas mais fáceis, né? Porque ele diz que cristão brinca de ser crente, né? E eles falam que tem muitas legalidades na vida e é muito fácil fazer por conta dessas brechas abertas, né? Então nós precisamos reparar essas brechas e ser crente de verdade, sabe? E ter um testemunho vivo e ser uma referência, né? Ser amigos de Jesus de verdade. Errar, todos nós vamos errar, mas nós precisamos ser muito mais pontuados pelos nossos acertos do que pelos nossos erros. E chegar nesse lugar de santificação, esse lugar de busca e ter os nossos olhos abertos no mundo espiritual. Amém? Postei esse Reels hoje pela manhã falando que você tem... ou você vai olhar para os seus erros e vai deitar nesse túmulo de erro, ou você vai se levantar, né? Porque Davi ele se deitou com Betseba, mas ele é lembrado também por ter matado um gigante. Pedro, ele vai negar Jesus, mas ele não fica nesse lugar de negar Jesus. Entende? Então nós não precisamos ficar olhando para o erro e falar: ai, errei. Não. Você levanta e vai embora, sabe? Levanta, vai embora e vai ser pontuado pelos seus acertos, com os olhos descortinados. Vamos lá comigo em Juízes capítulo 8? Abre aí a sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 8. Vou escrever aqui e deixar fixado. Juízes 8. Eu gosto muito das histórias bíblicas. Elas vão mostrar muito a humanidade do ser humano. E a gente aprende muito com ela. Deus, ele faz questão de deixar cada erro e cada acerto. Porque senão, nós nos cobraríamos demais. Porque o tempo todo, na palavra de Deus, a gente vai ver muita santidade, né? Deixa eu só consertar isso aqui. A gente vê muita santidade, né, na palavra de Deus. Socorro. O tempo todo nós olhamos para a palavra e vemos a santidade que ela carrega. Imagina se Deus não tivesse deixado, né, registrado os erros das pessoas,
o tanto que nós iríamos nos cobrar, o tanto que a gente ficaria mal por olhar para nossa vida e falar, nossa, poxa vida, eu não consigo. Nossa, mas eu nunca acerto. Né? Igual Noé. Noé, depois de viver aquele histórico de fé, de obediência, construiu a arca. Ele foi lá, viu a vinha, se embebedou da vinha, ficou ali chapadão, mas ele não é marcado por isso. O seu filho vai lá, mostra a vergonha dele, mas ele não é marcado por isso. Mas Deus deixa registrado. Deus poderia ter ocultado na palavra a parte que Pedro nega ele. E falar assim, não vou deixar essa parte aqui não, para o povo olhar e falar assim, tá vendo, tem que andar nessa perfeição. Ele caminhou comigo, Pedro foi um discípulo fiel, depois Pedro virou uma ponte, uma base para a igreja primitiva, e é isso que vocês têm que ser amigo de Jesus, vocês têm que caminhar com Jesus, e depois vocês vão ser uma referência para essa nação. Não, Deus ele faz questão de deixar cada erro, de deixar cada acerto, para nos mostrar que a vida e a caminhada com Ele é uma construção de erros e acertos, mas nós vamos chegar uma hora numa continuidade de acertos. Sabe? Vai chegar nisso aqui. E Ele vai deixar uma coisa que eu admiro muito, que sempre vai se tratar de escolha, sabe? Deus nunca vai escolher por você. Nunca. Uma das coisas que eu sempre olho para a palavra de Deus, em meio a erros e acertos de cada homem e mulher de Deus, é sempre uma escolha. Deus disse para Moisés, Moisés, fale com a rocha. Há um comando do céu e há um direito de escolha. Obedecer ou não. É esse o caminho. Escolha. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Ontem nós tivemos um PG e a Cacau trouxe uma história linda para exemplificar a história das 10 virgens. Eu achei sensacional e falei com ela, Cacau, nós vamos escrever um livro com a história que você contou. Porque ela pegou a história das 10 virgens e trouxe de uma forma assim tão mais elaborada, que fez a gente ter um impacto assim. E no final ela fala assim, é escolha. Sabe? É escolha. Ou você escolhe caminhar com Cristo, ou você não escolhe. Desde semana passada, nós estamos na história de Gideão. Vou ler seu comentário. Por isso devemos saber o verdadeiro significado do batismo. Digo isso, pois muitas pessoas acham que para batizar é preciso estar puro. Eu vejo que o batismo é um recomeço. Sim, é um nascimento, né? Cristo, ele tá te dando, né, Yuri, no batismo, uma oportunidade de recomeçar a sua vida novamente. É como se ele te desse um livro novo, em branco, e falasse assim, a partir de hoje, você tem novas opções de escolha. Você vai escolher agora construir uma história diferente. Com os mesmos pratos, com os mesmos banquetes, porém você vai escolher agora o que você vai colocar. É dentro desse livro, nessa mesa, você vai escolher. Então, vamos ver. Eu falei pra vocês na semana passada da história de Gideão. Gideão foi um homem incrível. Os midianitas estavam saqueando Israel. Eu acho que o livro de Juízes é um livro que mais vai mostrar a humanidade. Vai representar a humanidade, porque é um livro que o tempo todo vai dizer o seguinte: quando as coisas estão indo bem, o povo vai se afastar de Deus. Eles não vão querer, eles não estão nem aí pra Deus. E vou viver minha vida. Vão adorar outros deuses, vão se enfiar em outras coisas. Mas na hora que a opressão vem, na hora que o chinelo aqui, vem em cima, na hora que a coisa fica feia, eles lembram que eles têm Deus. E eles começam a clamar e falar assim, olha, o negócio tá feio pro nosso lado. Vamos lembrar dos deuses dos nossos antepassados? Chama aquele Deus invisível lá, quem sabe ele não nos tira da nossa opressão. E aí esse povo volta a clamar o Deus Todo-Poderoso. Aí o que Deus faz? O Deus Todo-Poderoso vai e tira eles da opressão.
E é o tempo todo dessa maneira o livro de Juízes. O povo tá mal, eles clamam, Deus levanta um juiz, liberta eles. Eles começam a viver tempo de paz, esquece de Deus, volta a se prostituir, se seduzem por outros deuses, afasta do Senhor. O juiz morre, eles voltam a viver período de opressão, guerra, escravidão e aquela coisa toda, e novamente a história se repete. E não vou dizer que são todos assim, mas em grande parte, muitos cristãos se comportam dessa maneira. Enquanto tá tudo bem, enquanto na casa tem período de paz, enquanto tá indo tudo maravilhosamente bem, o filho tem saúde, o casamento tá ótimo, tá empregado, tá na faculdade que queria, tá conseguindo conquistar as coisas que planejava, os sonhos e os planos que você executou, né, queria executar, tá dando certo? Você tá tipo, vou só cumprir meu protocolo de crente. Vou ir na igreja, vou agradecer e vou ficar aqui na minha linha de conforto. Aí você quase não ora direito, a oração é tipo aquela pra dormir, sabe? Ai, Deus, muito obrigada por mais um dia. Acordou, Deus, muito obrigada por esse amanhecer. Você vai lá, pega Provérbios e lê Provérbios. Vamos aqui abrir a Bíblia em Provérbios. Que bom, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor planeja não sei o quê. Que bom que Ele me amou. Esse é o protocolo, muitas das vezes, de um crente que está vivendo uma vida boa. O protocolo de um crente que está lá com a sua vida estável, o emocional tá bom, tá tudo fluindo da maneira que ele queria. Ele não tem relacionamento com Deus, ele não tem amizade, mas vai apertar. Quando isso aperta, eu falo aperta como? Quando começa a passar por cenários de enfermidade, quando começa a passar por cenário de a pessoa ficou desempregada, a comida começa a acabar porque aí chega o aluguel para pagar, a prestação do carro, as portas não se abrem, a enfermidade chegou dentro da casa, o marido ou a esposa diz que vai sair do casamento. Cenários onde você está precisando muito adquirir algo que você não consegue. A faculdade que você tanto queria não abre lá, a porta não se abre. Você não consegue conquistar, né, os planos que você tinha executado, não está dando certo. A gestação, o filho que você planejou, você não consegue. Aquela oração que era, Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigado por esse amanhecer, o versículo que era lá, que bom, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ele passa a ser, o Senhor é refúgio para aqueles que nele esperam. Esperei com paciência no Senhor e ele inclinou para ouvir a minha oração. O Senhor é a minha fortaleza. Os versículos, eles mudam. A oração passa, ela deixa de ser aquela obrigada por mais um dia e passa a ser, Senhor, ouve a minha oração, o Senhor é o meu escudo, Deus olha para mim, tem misericórdia de mim, Deus me aproxima do Senhor, Pai, eu quero estar perto do seu trono, sabe? Aí você muda. Aí você muda a oração dizendo, Deus, você é o meu Senhor. A oração vai sair agora de uma oração confortável e medíocre para uma oração verdadeira e aflita. É por isso que muitos vão dizer, fica lá naquela frase clichê que quando não vem pelo amor, vem pela dor. Que triste saber que a dor tem que atrair. Por que não ir por esse amor, né? Por que não ir por um relacionamento verdadeiro? É triste. Porque Deus vai conhecer os corações e Ele sabe o bando de gente interesseira que está no pé dele. Ele sabe cada uma das pessoas que vai chegar perto dele só para pedir porque está enfermo. Em meio à pandemia, os relacionamentos com Deus, se Deus trabalhasse com o IBGE, Ele ia falar assim, e a taxa de relacionamento subiu em 80% em meio à pandemia. Porque o medo da morte era grande. Quando falava-se assim,
E somente as pessoas mais velhas estão morrendo. Aí somente o índice de pessoas mais velhas orava. Aí quando você vê que a probabilidade se tornou incerta e você viu jovens morrendo, aí opa, agora nós não temos controle de mais nada. E aí as pessoas começam agora, opa, agora eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Por que que nós somos assim? Sabe? Tão hipócritas. Tão irreverentes. Sabe? Tão desleixados com o nosso relacionamento com Deus. Vou ler seu comentário, Sandra. Deixa eu ver aqui. Raira, faz 4 meses que eu não vou à igreja. Fiz uma cirurgia no pé em dezembro e só posso colocar o pé no chão depois de 60 dias. Mas estou triste porque não veio ninguém da minha igreja me visitar. Não fique, sabe? Não fique. Infelizmente, Sandra, não era para a igreja ser desta forma, sabe? Mas eu queria falar para você não ficar triste. Por quê? Porque além, Deus vai trabalhar os dois lados, né? A igreja, ela poderia ser mais com você, a igreja poderia estar fazendo mais, ela poderia estar sendo uma com você nesse momento, porque eu imagino que não deve ser fácil ficar sem poder sair de casa, mas se coloque por outro lado e fala assim, Jesus, me dê uma oportunidade de trabalhar o meu coração agora. Às vezes é esse deserto que você vai passar que Deus mais vai falar com você. Eu falo porque eu sou uma das pessoas que sou à frente da igreja. E quantas pessoas ficaram doentes na minha igreja que eu não fui visitar? Por estar envolvida em tantos outros compromissos. Sabe, a igreja ela tem crescido muito. E é muitas pessoas doentes. E são muitas pessoas enfermas. Ontem, por exemplo, eu fui visitar uma mãe que ela tá com o filho. Ela tem uma filha de 4 anos. O marido dela tá preso. E ela tá muito mal. Fui visitar uma moça que ela deu uma espécie de AVC. O olho dela não abre. O marido dela teve que sair do trabalho porque ela não tá andando direito. Aí eles estão passando uma dificuldade muito grande. E depois fui visitar uma mãe que tem um filho especial de 40 anos. Um outro que é viciado. E ela tá passando um período de enfermidade, assim, de luta, tribulação tão grande. São todas pessoas fora da igreja. Mas pensa quantas pessoas dentro da minha igreja tá passando também por um problema que eu não consegui visitar. Tá entendendo? Hoje são muitas pessoas. Eu não sei quantas pessoas tem na sua igreja. Mas hoje a igreja, ela tem ficado em falta com muitos membros do corpo. Sabe? É muita gente. É aí que a palavra vai dizer que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Então eu te peço perdão, Sandra, pela igreja. Perdoa a igreja. Sabe, eu quero te pedir perdão, Sandra, em nome do Senhor Jesus, pela sua igreja, que não conseguiu ser uma com você. Assim como outras pessoas aqui que talvez estão assistindo essa live e está muito ferida com a igreja. Como corpo de Cristo, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Por às vezes não reconhecer aquilo que você carrega. Por às vezes te magoar com uma palavra. Sabe? A igreja tem ficado desapercebida. Mas eu tenho entendido que o trabalhador tem ficado cada dia... os trabalhadores são poucos para uma seara muito grande. Então, minha irmã, a única coisa que eu vou te falar é... se apegue ao Senhor Jesus e peça para que Ele seja o seu companheiro, para que Ele seja o seu refúgio, sabe? E peça para que Ele te sustente nessa caminhada, para que quando você voltar para esse lugar de fazer a obra, você seja uma das pessoas que não vai deixar passar desapercebido essas pessoas que ficaram doentes e ninguém foi visitar. Amém? Você vai fazer a diferença. Bom dia, Michele. Você tá bem? Aí, tá vendo o tanto de gente que tá te abraçando, Michele? Ó, Sandra. A Renata. Tá sentindo abraçada? Várias pessoas estão te dando um abraço aí, olha.
A Lila. Pronto, agora você vai ter várias irmãzinhas para conversar com você no privado. Mandei vocês abrirem Juízes e até agora não li, né? Deus sabe de todas as coisas, Sandra. E não é à toa que esse período que tem que ficar em casa é para o seu crescimento. Aproveita e mergulha no Senhor. Isso aí. Deus tem um propósito diante de cada situação, né? Nós só precisamos entender e caminhar debaixo desse propósito. Qualquer dia eu volto para poder falar com vocês da parábola das 10 virgens e conto a história que a Cacau contou. Mas assim, foi sensacional. Queria contar ela hoje para trazer um choque e uma realidade para nós. Mas não vai dar tempo. Vamos lá. Gideão foi alguém que foi levantado num período onde Israel estava sendo pressionado e roubado pelos midianitas. Quando o povo estava sendo roubado pelos midianitas, era muita opressão, era muito medo. E Deus encontrou Gideão em um lagar, malhando trigo. Ele estava escondido e a palavra de Deus para ele era: Gideão, você é um homem forte e corajoso. Mas ele era um homem medroso e estava escondido. Mas Deus traz para ele e fala o seguinte: você é corajoso, você é um homem que é um guerreiro. Eu vou te colocar à frente de uma batalha. E falei muito semana passada de algumas coisas que Deus traz para nós, que nós nem mesmo estamos vendo. Deus vai trazer características nossas e vai falar assim: você é isso. E você vai falar assim: Deus, como o Senhor está vendo isso de mim? Porque eu não vejo. Deus vai dizer: você é ousado, enquanto você se vê medroso, você se vê canhado, né? Você se vê com vergonha. E Deus vai falar assim: não, você é ousado. Como, Deus? Como? Deus mostrou uma outra face de Gideão que nem ele mesmo via. Deus pega essa pessoa, vai fazer com que ele destrua todos os altares de Baal, todos os altares de Aserá, a começar pela sua casa. Ele destruiu os altares, e quando ele destrói todos esses altares, Deus fala assim: a partir de agora eu vou fazer. Aí ele começa a fazer algo naquele lugar. Deus vai colocar Gideão posicionado e vai falar: Gideão, você vai guerrear agora. Aí Gideão levanta o quê? Um exército. No capítulo 7, a gente vê Gideão levantando um exército de 32 mil homens. E Deus falou assim: Gideão, esse exército tá grande demais. Se você subir agora para a batalha com 32 mil homens, a glória será deles. E vocês vão achar que ganharam a batalha por conta desse exército tão numeroso. Diminui esse exército. E ele vai falar assim: manda para casa todos aqueles que tiver com medo e aqueles que tiverem assustado. Quando Gideão perguntou assim: gente, quem tiver assustado, quem tiver com medo, pode voltar para casa. Foram embora para casa 22 mil homens e só ficaram 10 mil. E aí ele ainda falou assim: ainda tem muito, Gideão. Faz outro teste para mim. Você vai levar esse povo lá no ribeiro e vai perguntar assim: toma água. Aqueles que tomarem água com a mão, você vai observar. E aqueles que colocarem a boca direto na água, você vai observar. Os que tomarem água com a mão, esse você vai levar para a batalha. Os que colocarem a boca direto na água, esse você manda para casa. E somente 300 homens tomaram água com a mão. E ele vai falar: é com esses 300 homens que eu vou fazer você vencer. Somente com esses 300 homens. E foi com esses 300 homens que a gente viu no capítulo 7 que ele vai descer para a batalha. Deus usa uma estratégia que era confundir os inimigos. Ele deu uma estratégia para Gideão. Gideão desce ao acampamento, viu que o pessoal lá dos midianitas tinha tido um sonho, e esse sonho mostrava que Deus entregava todo aquele exército na mão de Gideão. Isso encorajou ele a descer para a batalha. E quando ele desceu, aquele povo ficou confundido e eles mesmos se mataram. O pouco que sobrou saiu correndo
E Gideão desceu correndo atrás deles. E aí nós chegamos no capítulo 8. No capítulo 8, nós vamos ver algo muito importante. Nós vamos ver a vitória que Deus vai dar para aquele povo. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas o perigo de algumas escolhas que nós fazemos diante da vitória que Deus nos dá. Vamos lá comigo? Primeiro versículo do capítulo 8 de Juízes. Então, os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército dos midianitas. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouvir a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, embora estivesse exausto. Continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram em Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zumuna, rei de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Primeiro, a tribo de Efraim vai ficar muito chateada porque ele não chamou eles para guerrear. Mas era propósito do Senhor e somente essa turma. Ele dá uma resposta, a tribo vai ficar, paz e amor, mas eles ainda estão bem ressentidos porque Gideão não chamou a tribo de Efraim para poder guerrear. O exército, no capítulo 4, está muito cansado, muito fadigado e exausto. Mas a palavra diz que eles continuaram a perseguir o inimigo. No versículo 4. Se você tiver uma caneta e estiver riscando sua Bíblia, risca essa parte. Embora estivessem exaustos, eles continuaram a perseguir o inimigo. Isso trata ao nosso coração, o primeiro ponto, que às vezes nós vamos ficar cansados no meio da batalha. Vai ter guerra que a gente começa a lutar, que a gente fica cansado mesmo. Tem hora que você vai começar a guerrear pela sua casa, pela sua família, pela empresa, pelo seu relacionamento, sabe? Por várias coisas que o Senhor entregou nas suas mãos e Deus já te garantiu vitória, que você tá orando, você tá cansado. Que você vai falar assim: ai Deus, eu tô cansado de orar por isso. Eu tô cansado dessa peleja. Poxa vida, eu não aguento mais essa batalha. Mas você precisa continuar. Você não pode parar, cruzar os braços e dizer: ai, tô cansada, vou deitar aqui e vou descansar. Tem batalha que você não pode colocar sua arma no chão. Você não pode se dar o luxo de dizer: ai, estou cansado e por isso vou parar de orar. Como eu estou cansado, vou deitar aqui no chão e ficar chorando. Não! Você precisa guerrear, precisa continuar lutando. E nós vamos ver no restante do capítulo a consequência de continuar na batalha. Eu vou contar pra vocês algo que aconteceu comigo nessas semanas pra trás. Bem na metade de janeiro, eu comecei um jejum. E eu estava jejuando e pedindo ao Senhor direcionamento sobre o Instagram, sobre a live, porque eu precisava começar as lives em fevereiro, né? E até janeiro eu não tinha muito direcionamento de como fazer as lives. Eu tenho mais de 100 mil pessoas no meu Instagram. E eu falo: Deus, eu sei que essas 100 mil pessoas não foram compradas. Eu não comprei uma pessoa sequer que está no meu Instagram. Eu sou prova disso. Ainda que se alguém duvidar, ainda que se alguém não crê, eu sou a pessoa que tenho prova que eu não comprei uma pessoa. E eu falei com Deus: eu tenho responsabilidade com essas pessoas que estão no meu Instagram. E se na hora que eu chegar lá no céu, Deus virar para mim e falar assim: o que você fez com as pessoas que estavam no seu Instagram? Não era 10 pessoas. Eram 100 mil pessoas que estavam lá. Que eu poderia entregar um conteúdo e você não fez. E então eu falei: vou precisar buscar direcionamento do que eu preciso fazer com o meu Instagram. O que eu vou fazer nas lives devocional? Eu tenho responsabilidade com a sua vida.
Você acha que Deus não vai me pedir conta do que eu tô falando com você aqui agora? Vai! E ai de mim, porque ele, nesse momento, ele tá sondando a motivação do meu coração. E ai de mim se eu não falar as coisas certas. Ai de mim se eu estiver aqui com a motivação errada. Deus não vai fazer nada com sua vida, mas vai fazer com a minha se eu estiver aqui com a motivação errada. Então eu fui buscar. E aí eu falei, Deus, eu vou apresentar um jejum. Metade de janeiro eu comecei um jejum. E eu já tinha apresentado um jejum anual, porque todo ano eu apresento um jejum. Eu coloco um jejum que vai o ano todo. Porque eu sei que eu tô o ano todo já coberta por algo. Que isso vai me gerar uma santificação, que isso vai me gerar uma aproximação do Senhor. Sempre, todo ano eu apresento um jejum anual. E aí eu apresentei na metade de janeiro um jejum e comecei a orar 3 horas da manhã, pedindo Deus direcionamento sobre o meu Instagram e sobre o digital. Deus, o que eu vou fazer no digital? O que eu vou fazer no Instagram? E eu comecei a orar e jejuar. Apresentei o jejum de Daniel, comendo só o que vem da terra, legumes, frutas e grãos. E a única coisa que eu me permiti foi leite e ovo. Eu coloquei leite e ovo no meio desse jejum. Porém, o meu corpo, ele deu uma rejeição com a albumina, uma substância do ovo. E eu comecei a passar muito mal, mas muito mal, que vocês não têm noção. Eu não posso comer qualquer fruta, porque eu tenho tratamento com enxaqueca. Então, eu não posso comer frutas amarelas, milho eu não posso comer, então cuscuz não posso, farinhas, não posso comer todas as farinhas. E aí, o meu leque de alimentação foi reduzindo. Aí eu descobri banana com pasta de amendoim. Só que isso começou a gerar um mal-estar muito grande no meu organismo. E eu comecei a passar muito mal. Gente, foram alguns dias que eu coloquei, né? 20 e poucos dias que eu coloquei. Mas eu comecei a passar mal por conta meu organismo não absorveu a albumina. Meu estômago cresceu, me deu uma intoxicação intestinal. E aí foi diarreia atrás de diarreia. E eu o tempo todo passando mal, tive que cortar a pasta de amendoim, porque o meu estômago não aceitou a pasta de amendoim, não aceitava mais banana, foi reduzindo, e eu fui ficando sem opção de alimentação, era só batata, só arroz, e quando eu vi eu estava comendo carboidrato, e eu desde janeiro eu tô certinha na minha dieta, comendo proteína, comendo carboidrato certo. Tudo que eu comia me dava muito gases, me dava diarreia, nada parava no meu estômago. E eu falei, Deus, eu vou ter que entregar esse jejum. E a vontade de entregar esse jejum foi desde a 2ª semana, porque eu comecei a passar mal no 3º dia de jejum. Eu falei, vou entregar esse jejum, não vou continuar esse jejum, não quero mais, Deus, você vai responder de outra forma, vou apresentar outro jejum, não vou continuar. E Deus não me autorizava a entregar o jejum. Deus, eu preciso entregar, eu tô passando muito mal. E foi a primeira semana, passando mal. Aí eu comia 2 ovos por dia, porque eu precisava comer alguma proteína. Passava mal, e desconforto. E eu, gente, mas vocês não têm noção. Aí uma amiga minha falou que meu corpo deu alguma coisa. Eu esqueci, alguém vai saber? Quando o seu corpo não absorve albumina, alguém vai saber falar o nome? Eu esqueci. Só sei que aconteceu isso. E aí na 2ª semana, eu tava chorando com Deus, falando, Deus, por favor, me deixe entregar o jejum, eu não quero mais. E aí Deus me respondeu sobre a live, que ia ser 3 vezes a semana, dessa maneira. E aí eu continuei. Mas foram 3 semanas doída pra mim. 3 semanas doída. E eu queria o tempo todo entregar esse jejum. E o meu jejum terminou domingo agora, nesse domingo. Só que quando 21 dias, deu domingo. E nesse domingo, eu queria entregar o jejum. Eu não queria fazer o jejum no domingo. Domingo eu já queria voltar a comer tudo. Não queria mais, porque eu passei tanto mal, que eu falei, não quero mais. Sabe quando você fica assim, não quero mais. E aí eu queria burlar o sistema. Eu fingi pra mim mesmo que dia 21 eu já podia comer. Então eu já acordei no domingo falando assim, graças a Deus acabou meu jejum. Mas dentro de mim eu sabia que não tinha acabado.
E aí eu falei, eu vou comer hoje no domingo. Só que na hora que eu fui tomar o café, eu falei assim, não vou fazer isso, porque eu sei que não acabou. Aí eu fui contar de novo no calendário. Não é isso, Marina. É uma outra. Ô, Cal, como é que chama aquele negócio que a Claudilene e a Ana Cláudia falou, que deu no meu intestino? Começa com D. É de alguma coisa. E aí eu falei assim, não vou fazer isso. Era o último dia, gente. Eu passei mal tantos dias. Por que eu ia entregar o jejum daquela maneira? E aí eu esperei até o domingo. Desbiose. Isso aí. Muito obrigada. Desbiose. É isso aí. Foi isso que aconteceu comigo. E aí fui viver o domingo. E quando chegou na segunda-feira, sabe? A palavra que eu escutei do Senhor foi fidelidade. Eu quero de você fidelidade. Seja fiel a cada palavra que você me entregar. Sabe, fiel. E aí a Cacau, depois ela veio falar comigo assim, amiga, parabéns. Sabe, eu fiquei muito feliz com você, por você ter entregado o seu jejum. Porque eu vi o tanto que você passou mal. E é igual um casamento. Sabe quando casamento você fala na saúde e na doença? Nananã, nananã, até que a morte o separe? Pois é, em meio à sua dor, em meio a isso, aquilo outro, você não deixou de ser fiel à palavra que você entregou ao Senhor. Então, Deus, Ele vai querer de nós fidelidade. Porque a qualquer pessoa que você perguntar, as pessoas vão dizer para você, olha, se você tá passando mal, entrega o jejum. Deus entende. Deus entende. As pessoas, elas querem vir com algo do tipo, Deus não quer o seu mal. Deus não quer ver você sofrendo. Tá, sim, Deus não quer ver você sofrendo, mas Deus, Ele quer ver a sua fidelidade a Ele. Existem meios, eu tive que tomar chá, eu tive que fazer desintoxicação, sabe? A gente tem outros meios de permanecer fiel ao Senhor. Então, se você deu uma palavra ao Senhor, cumpra com essa palavra. E eu tô falando isso porque nós estamos em um trecho das Escrituras onde a palavra está dizendo que o exército estava exausto, estava cansado. Sabe o que é um exército exausto? É um exército exausto. Eles estavam com fome. Um exército com fome, gente, não vai muito longe. E a palavra diz, e eles continuaram a perseguir os inimigos. Aí continua no versículo 7. Muito bem, disse Gideão, depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali Gideão subiu, onde também pediu comida, e recebeu a mesma resposta. Ninguém dava comida para eles. E ali ele foi, e ele continuou. E quando a gente chega... Vamos ver. Cadê aqui? Deixa eu ver qual que é o... No versículo 13. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha. Versículo 10. A essa altura, Zeba e Zalmuna estava em Carcor, com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo o que restava dos exércitos aliados ao leste, pois 120.000 já havia sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba, e esse nome aqui, Jogbeá, e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando o seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Eres. Ali capturou uma jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes,
vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você? Responderam eles. Todos pareciam filhos de rei. Eram meus filhos, filhos da minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não matarei vocês se tiverem poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Versículo 22. Então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante. Você e seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Grifa o versículo 22. Gideão pega os dois reis, captura, mata eles. E o que os israelitas estão falando? A partir desse momento, seja você o nosso rei. Nós queremos você para governar a nossa nação. Eles estavam num período de opressão. Sofreram agora um alívio. O que eles querem? Governe sobre nós. Seja o nosso rei. Gideão responde: nem eu, nem meu filho governarão vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojos. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argola de ouro. Ele faz muito bem. Ele diz: olha, eu não posso governar sobre vocês, porque quem governa é o Senhor. Isso mostra que o coração de Gideão reconhecia que o governo vinha de Deus. Pronto, fez certíssimo. Mas olha o que ele vai fazer. Ele tem um desejo a mais. O coração de Gideão tinha um anseio pela riqueza. E esse anseio e esse desejo vai mostrar para ele e vai levar ele a um lugar de queda. Olha o que vai acontecer. Com todo prazer, responderam eles. O povo estava agradecido. Eles estavam num período de muita opressão. E Gideão tinha acabado de libertar eles daquela opressão. O povo vai entregar isso para eles. Estenderam uma capa e a cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojos. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos. Sem contar os enfeites, os pendentes, as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço dos seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou em Ofra, sua cidade. Todo o Israel, porém, se prostituiu, fazendo um colete, objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve concubinas em Siquém e deu à luz a um filho seu, a quem chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para a família de Jerubaal
isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. No 27, vai falar que Gideão, ele faz um colete sacerdotal, mas Israel também se prostituiu, fazendo desse colete um objeto de adoração. O povo vai começar a voltar uma adoração para Gideão. O mesmo objeto que ele queria, tipo, eu só quero um pouquinho de reconhecimento. Ele não queria governar sobre o povo. Ele só queria reconhecimento. Só um reconhecimento. Gente, eu não quero nada. Só me dê um pouco do ouro. Ele se colocou no lugar de direito. Gente, ele não precisava. Deus já tinha colocado ele num lugar de uma autoridade. Ele já era alguém que Deus confiava. Ele já era um juiz naquele lugar. Deus já tinha levantado ele, era um ponto de batalha. O que ele estava caçando? Para que esse ouro? Para que criar um colete sacerdotal? Ele era sacerdote? De onde que ele tirou essa ideia? Somente sacerdotes poderia andar com colete sacerdotal. Olha, você disse tudo, olha, vaidade, essa é a palavra, vaidade. Foi uma vaidade, porque com certeza ele já ansiava e ele via o sacerdote andando com aquele colete e ele achava bonito. Então ele olhou e falou assim, esse é o meu momento, eu não quero governar, eu não quero status, só vou fazer para mim algo que eu queria tanto, um colete, né? Nós temos muito isso também. Talvez tenha algo que você nunca teve na infância. E o seu coração é até um coração puro. Você é até alguém muito temente ao Senhor. E você desde a infância sempre sonhou em ter um carro X. E talvez você só quer esse carro. Talvez você só quer essa casa. Você só quer andar com essas roupas. Mas talvez isso pode ser um ponto de queda para sua vida. Porque é um lugar que você quer chegar porque você não teve. Esses lugares podem nos levar à vaidade, que pode nos levar à queda. Deixe que o Senhor te coloque nos lugares que Ele reservou para você. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe aonde nós podemos e precisamos chegar. Olha, Gideão não tinha direito nenhum de usar um colete sacerdotal. Se nós voltarmos em Levítico, nós vamos ver, somente o sacerdote tinha direito de usar um colete sacerdotal. Somente ele. E agora ele está usando um colete sacerdotal e a palavra vai dizer, porém, Israel se prostituiu, fazendo do colete um objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e a sua família. Quem que vai pagar agora? Gideão e sua família. Hoje, nós não vemos mais Gideões fazendo coletes, se tornando armadilhas para a sua casa e família. Mas nós vemos dentro das igrejas hoje, famílias pastorais se tornando objeto de adoração dentro de uma igreja. Nós vemos hoje as famílias pastorais se tornando, sim, ídolos para os membros. Eu, pelo menos, já vi muito de perto na minha igreja. Pessoas que babam o ovo do pastor, da pastora, sabe? Que não sabe ser sincero, que não sabe ser verdadeiro. Já vi bajulando filho de pastor porque é filho de pastor, porque é filha da pastora, sabe? Porque se fosse qualquer outra pessoa não fazia. E vejo dando privilégios e benefícios, por quê? Porque é filho da família pastoral. Para mim são pessoas que não são de verdade. Tá entendendo? Para mim isso é a mesma coisa que o povo tá fazendo aqui com o Gideão. Tá adorando uma capa. Para mim é sim, sim, não, não.
Se o filho do pastor e da pastora erra, tem que ser repreendido como qualquer outro irmão e irmã. Para mim, o pau que dá no Chico dá no Francisco também. Entende? Olha, é um tal de tipo, você fez mais lindo, você fez mais bonito. Para mim isso não dá. Sou muito verdadeiro, meu pastor me conhece, minha pastora me conhece, os filhos dos meus pastores me conhecem, falo não pro meu pastor, falo não pra minha pastora, se precisar, não para quem precisar. Para mim, a minha cara, pro meu pastor, pra minha pastora e para qualquer outro mesmo membro da igreja é a mesma. Não mudo. Não mudo. O não que eu dou para um, eu dou para qualquer outro. Mas vejo um tanto de gente que dá sim pro pastor e não para um tanto de outras pessoas. Pessoas que você vira e fala assim, fulano, você pode fazer isso aqui pra mim? Tô precisando disso aqui, você pode? Ai, não posso, Raira, não consigo. Aí o pastor vai lá e fala assim, você pode fazer isso aqui pra mim? Claro, pastor, sim, pastor. Não fala não pro pastor, não. Por quê? Por conta de idolatria. Porque enxerga o pastor como um Deus. Muito errado, mas muito errado. Isso aqui, ó, chega até a coçar meu corpo. Porque isso aqui, ó, fizeram pra si. Um colete. Isso nós precisamos tomar um cuidado muito grande, sabe? Porque quem coloca cantores, ministros ou qualquer outra pessoa nesses lugares de adoração são os próprios cristãos. Se uma pessoa cobra 50 mil para cantar numa igreja, é porque um dia teve alguém que pagou. Tá entendendo? É isso. Um dia alguém fez um colete e alguém foi lá e adorou. Simples assim. Enquanto tiver alguém que paga, sempre vai ter alguém cobrando. Simples. Eu acho que, igual, por exemplo, tem que pagar. Olha, tem cantores que passam um mês viajando e todo o sustento da casa dele é o dinheiro que ele tem da música. Ele só tem isso. Amém. Ok. Ele tem uma banda, ele tem músicos. Eu concordo, tem que pagar, tem que abençoar, tem que ofertar. Precisa. Mas não precisa ser exorbitante. Pelo menos esse é o meu pensamento. Posso estar errada? Posso. Mas eu penso assim. É isso. Aquele Gideão que Deus escolheu lá no lagar, que tinha um coração simples, estava lá escondidinho. No momento do poder, ele deixou-se revelar o que tinha dentro do coração dele. Mas mesmo Deus conhecendo o coração dele lá na frente, Deus não deixou de usar ele. Só tô dizendo isso porque eu comecei essa live dizendo, Deus sempre vai nos dar oportunidade de escolha. Ele tinha um caminho, ele poderia ganhar essa batalha e simplesmente ficar com o status que Deus deu para ele. O nome dele seria propagado. Gideão, um grande guerreiro, que livrou Israel da mão dos midianitas. Gente, é natural. As pessoas vão te honrar. É natural. É natural. E alguém bater na porta dele e falar assim, ô Gideão, toma esse ouro pra você. Muito obrigado, viu, pelo que você fez. É natural. A honra, ela é natural. É natural as pessoas reconhecerem a sua vida se você fez algo por elas. E se tem alguém que é fiel, é o Senhor. Ele sempre nos honra. Sempre. Você não precisa pedir honra. Não precisa. Então deixe que o Senhor te honra e faça sempre as escolhas corretas. Amém? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Espero que essa palavra tenha abençoado. Mais uma vez eu passei do horário. Falo mais do que a boca. Meu notebook até descarregou. É isso. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Já está na hora de eu tomar meu remédio. Se tiver alguém que está assistindo essa live pela primeira vez, que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar sua vida para Jesus, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor.
Seja bem-vinda, Raquel. Seja bem-vinda, Sandra. Camila, a live fica salva. Sempre fica salva. Nós fazemos uma live segunda, quarta e sexta. Temos um grupo devocional onde eu deixo o resuminho lá da live. Gente, ainda tô vendo como vou fazer na sexta-feira, tá? Vou viajar amanhã. Eu vou pra Gramado. Tem alguém que mora em Gramado? Quem que é de Gramado pra eu encontrar lá em Gramado, hein? Vou pra uma conferência lá esse final de semana. Na verdade, Quarto de Sunem que chama. Eu tenho um coração movido a honrar pessoas na igreja. Quando me acrescentam algo da parte de Deus, mas muito vem como bajulação. É errado? Não, irmã. Se Deus tocou seu coração, você vai honrar. Só tem que sondar seu coração. Se for com a motivação correta, não, de forma alguma. E aí você deixa o que as pessoas vão falar pra lá. É isso. Mão no coração, fecha seus olhos e agradeça ao Senhor. Fala assim: muito obrigada, Deus. Quero te agradecer por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Obrigada por esta palavra, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Que nada se perca, Pai, que tudo possa frutificar em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que os meus irmãos eles tenham um encontro direto com o Senhor, que eles possam viver o ordinário com o Senhor de uma maneira sobrenatural, que eles possam mesmo ter experiências para contar, que eles possam ver a face do Senhor, que eles possam enxergar a mão do Senhor, sabe? Às vezes as pessoas esperam ver um Jesus que abre o mar, um Jesus que ressuscita mortos, o Jesus que opera milagres e maravilhas. E às vezes o Senhor só quer se revelar como um Jesus que toca no rosto das crianças, um Jesus que dá a mão para as pessoas, um Jesus que está ali atravessando um deserto, caminhando lado a lado. O Senhor quer se manifestar no simples, Pai. E as pessoas estão esperando o extraordinário. Quero orar e pedir para que o Senhor nos ensine, Pai, a nos contentar com o simples, o ordinário de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus é o que eu te peço, que o Senhor esteja conosco dentro do nosso lar, dentro do trabalho, dentro do ônibus, do carro, aonde nós estivermos, Pai. Levando a criança para a escola, voltando com ela, cozinhando, lavando o carro. Esteja conosco, Pai. Todos os dias da nossa vida, até o Senhor voltar. E quando o Senhor voltar, nos encontre fiel, nos encontre uma igreja que está sendo preparada, uma noiva que está sendo ali adornada para o Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Amém. Gente, eu orei, algo que o Senhor mais ele tem ministrado no meu coração esses últimos dias. Muitas pessoas têm buscado viver nesses últimos dias um Deus de sobrenatural. Um Deus de maravilhas, um Deus que opera milagres. Sim, Ele é esse Deus. Mas Ele é também um Deus que se revela na simplicidade. Sabe, um Deus de quando você vai arrumar sua cama, que está ali do seu lado. Um Deus que quando você vai passar um café, Ele está ministrando ao seu coração. Ele é um Deus que se assenta à mesa com você. Ele é um Deus que começa a mover as peças do seu coração e tirar as impurezas que está lá há tanto tempo. Sabe, eu creio nesse Deus. Ele está ministrando isso no meu coração. E às vezes para a gente viver o sobrenatural, essas pequenas coisas precisam ser movidas antes. Sabe? Então deixa Ele mover no seu ordinário. O que é o ordinário? É o que você faz todo dia. É o arrumar sua cama, é o varrer a casa, é o limpar o carro, é o planejar uma aula, é o estar dando aula, é planejar a sua semana. Não sei o que você faz. No seu trabalho, naquilo que você está fazendo todo dia, Ele está com você. Jesus é o Deus que se assenta com as crianças e Ele toca o rosto das crianças. Esse é o Jesus tão poderoso. Ele não é só o Jesus que vai tirar a pedra e vai falar assim, Lázaro, vem para fora. As pessoas querem ver só esse Deus. Não, Ele é o Deus da simplicidade. Sabe, o Deus do dia a dia. É isso. Beijo, tá?
Fiquem com Jesus. Lá no nosso grupo devocional, eu vou dizer como fica a sexta-feira, tá? Fiquem com Jesus e manifeste Jesus aonde você estiver. Até.